Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje eu vou iniciar o nosso programa com uma frase de São Luís Maria Grignon de Montfort, que diz assim: Só Deus é a minha ternura, só Deus é o meu sustentáculo, só Deus é todo o meu bem, a minha vida e a minha riqueza. Hoje vamos, no nosso programa, falar sobre dois temas. O que é o Advento e em que é que consiste a Santa Missa, qual o seu significado. Isto para os católicos, para se aprofundarem mais na sua fé, e também para aqueles que não creem, que não acreditam, para saberem um bocadinho mais sobre a nossa Igreja. E se você que está aí em casa se diz que é aquele católico, mas que não pratica, então por que não, a partir deste programa, que está agora a começar, vá à sua paróquia, coloque os seus dons a render, de certeza que tem algum e de certeza que pode colocar algo ao serviço. Os nossos sacerdotes agradecem e precisam da sua ajuda na sua paróquia, para que você possa fazer esta caminhada. Estamos num tempo já bonito, o tempo de Advento, é um tempo de caminhar, é o tempo também de nós nos retirarmos um bocadinho e fazermos uma avaliação de como é que está a nossa vida. Então fica aqui o desafio já no início deste programa de você se colocar ao serviço na sua paróquia. Até porque a Igreja é feita de homens e mulheres, com dons, com virtudes e também com pecados. Todos tentamos caminhar em direção a Jesus Cristo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa temática, eu quero dar já as boas-vindas ao Sr. Padre Delfim Teixeira Afonso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Bom dia. O Padre Delfim é monfortino, certo? Exatamente. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar o nosso amanhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre a orientar para nós. Convido-vos então a rezarmos um bocadinho, invocando a Virgem Maria, no início deste tempo de Advento, rezando um bocadinho 3 estrofes de um cântico de São Luís de Montfort, onde ele fala desta relação entre a Virgem Maria e a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, ó Filha do Eterno Pai. Olhai, eu vos suplico, para este pecador que vos dá uma coroa, como o arcanjo Gabriel. Eu vos saúdo, Maria, digna mãe do Filho de Deus. Que tudo vos glorifique, na terra, aqui embaixo, ó bela aurora, crescei ainda, a fim que Jesus reina. Eu vos saúdo, Maria, querida esposa do Espírito Santo, por todos sede bendita, unanimemente, sem espera, fazei descer em mim o Espírito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero divulgar aqui também alguns eventos da Canção Nova que vão acontecer dia 11 de dezembro no Centro Pastoral Paulo VI, no Salão do Bom Pastor. Temos o encontro da família Canção Nova aqui em Fátima. Começa às 9 horas com louvor, ensinamento e adoração e termina às 16h30 com a missa. Então você que está aí em casa está convidado a estar presente no dia 11 de dezembro, aqui em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI, no Salão do Bom Pastor. Não precisa de fazer inscrição, é vir e trazer a sua família e os seus amigos para este grande encontro da família Canção Nova, em que você que está aí em casa está super convidado. De 16 a 18 de dezembro temos também o Encontro de Jovens Canção Nova Rise Up de 2022 em Fátima. 16 a 18 de dezembro, tu que és jovem, vem para este encontro, inscreve-te no nosso site cançãonova.pt e assim vem terminar o ano com Jesus Cristo. E está aqui o desafio dos nossos 2 eventos em que você aí em casa está convidado, espero que tenha aí anotado na agenda. E hoje vamos então aqui para a nossa mesinha de pequeno almoço, em que hoje o nosso tema é sobre o Advento, é sobre a Santa Missa, em que tenho aqui o Padre Delfim, que é monfortino,
que nos veio falar sobre esta temática e que eu já lhe ofereço um chá. Aceita? Uma água para chá, um sumo? Um pouco de água, sim. Um pouco de água. Para chá? Não, Não, simplesmente só água. água. Então aqui está a aguinha. Senhor Padre Delfim, antes de falarmos um bocadinho sobre aquilo que eu trouxe aqui, quem é o Senhor Padre Delfim? Para as pessoas lá em casa o conhecerem um bocadinho mais. Padre há 22 anos, fez no passado mês de outubro, 22 anos, o dia de Santa Teresina, dia bonito, em que fui ordenado sacerdote. Ordenado sacerdote exatamente na minha paróquia, Vila Nova de Paiva. Isto encontra-se na Beira Alta, diocese de Lamego, onde nasci. Sou, portanto, sacerdote da Companhia de Maria, normalmente conhecidos missionários monfortinos, e neste momento trabalhando no norte de Portugal, na Arquidiocese de Braga, mais concretamente no concelho de Vila do Conde. Como é que descobriu a sua vocação ao sacerdócio e depois, ou antes, como é que surgiram os monfortinos na sua vida? A minha vocação ao sacerdócio nasceu no contexto da minha família e da minha paróquia, participando na vida paroquial, com as vicissitudes de uma paróquia. Eu fui crescendo nesse amor a Cristo, à Igreja, e houve um episódio que marcou um pouco a minha vida, quando eu tinha os meus 14, 15 anos, que foi a morte do meu pároco. E vivi aquilo com uma certa intensidade, e a partir, já antes, mas a partir daquele momento, vivi aquilo com uma certa intensidade e questionamento. Porque não eu, homem, sacerdote, para continuar a obra que este sacerdote, o Padre Sílvio, tinha feito lá na minha comunidade. A partir daí foi-se desenvolvendo, na medida do possível, como fazer, onde ir, e foi um caminho de busca. Integrado na vida da paróquia, na vida diocesana também, em alguma atividade diocesana de Lamego, fui aprofundando o sentido da minha vida, o que é que Deus queria de mim, e também aprofundando este amor a esta causa, continuar a obra de Cristo e de tantos outros sacerdotes que ao longo destes séculos e milénios têm servido a Igreja. Sim. Foi nesse contexto de serviço à paróquia também que, aqui em Fátima, encontrei os missionários monfortinos. No diálogo com algum, concretamente num curso geral de catequese que esse ano vim fazer, fui conhecendo a espiritualidade monfortina, a comunidade monfortina de Fátima. Aí começou um diálogo de aprofundamento e de avaliação da possibilidade da minha ingressão ou não nesta congregação. Isso viria a acontecer quando eu já tinha 20 anos, que então, com algum atraso relativamente aos estudos, porque eu tinha interrompido o processo escolar durante 7 anos, tentei recuperar durante algum tempo trabalhando durante o dia e depois estudando à noite, até que chegou o momento de ter que deixar realmente o trabalho, a minha terra, e ingressar no seminário. Ingressei aqui no seminário de Fátima, depois de ter passado um ano também no seminário diocesano de Bragança, por uns motivos um pouco práticos, direi neste momento, que tinha a ver também com o serviço militar, que na altura se questionava e que era obrigatório, até que depois fui aceito realmente quando eu tinha 20 anos, aqui neste seminário em Fátima, e a partir daí foi a caminhada normal de 2 anos de formação aqui neste seminário, depois mais algum tempo de formação numa outra casa de formação em Lisboa. E a partir daí a viagem até ao sul de Itália para o noviciado, sempre, claro, na Congregação dos Missionários Monfortinos. Aí fiz o noviciado durante um ano, ali na Diocese de Bari, até que depois, feita a primeira profissão religiosa, continuei os estudos académicos, agora já na Universidade
Gregoriana em Roma e depois mais o Instituto Marianum, até que em 2001 regressei a Portugal, continuando a trabalhar como sacerdote, uma vez que tinha sido ordenado já no ano Sim. anterior, no ano 2000. E está em Braga, agora neste momento? Sim, trabalhando na Arquidiocese de Braga, como pároco de uma paróquia, integrando uma comunidade que existe naquela arquidiocese desde há cerca de 60 anos, quando os missionários monfordinos foram aqui de Fátima, alguns, e se empenharam em trabalhar naquela arquidiocese, adquirindo aí uma propriedade, uma casa, onde neste momento ainda estamos. Durante vários anos aquela comunidade serviu para várias coisas, difusão da espiritualidade monfordina, trabalho em vários âmbitos, e neste momento continuamos a fazer alguns trabalhos, seja nas paróquias, seja com pregações, seja com animação de encontros, retiros e trabalho com a espiritualidade monfordina, além de colaborar, claro, com outros movimentos diocesanos, equipas de Nossa Senhora ou cursilhos de cristandade, Sim. onde também, com os quais também colaboro. Para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor lá em casa, quem são os missionários monfortinos? Quem é o vosso fundador? Como o nome oficial da congregação é Missionários da Companhia de Maria. Monfortinos tem a ver com a localidade onde nasceu São Luís Maria Grignon, que viria a adotar o nome De Montfort, que é a localidade onde ele nasceu. Uma pequena aldeia a cerca de 30 km de Rennes, território, portanto, da Bretanha, em França. Este missionário, tendo feito os seus estudos em Paris, achou por bem que deveria fundar uma companhia de missionários que estava na altura muito em voga, uma companhia que com ele trabalhasse na evangelização das pessoas. E isto com um cunho muito mariano, que ele foi aprendendo também na escola francesa e com os grandes mestres de Saint-Sulpice, onde ele estudou. Ele, portanto, querendo uma companhia, procurou, de vários modos, agregar-se com outros sacerdotes na pregação do Evangelho. A vida dele foi muito curta, porque ele foi ordenado em 1700 e viria a falecer em 1716. Durante esses anos passou por várias peripécias, como às vezes acontece com muitos sacerdotes, várias peripécias no sentido de trabalhou em Nantes, trabalhou em Poitiers, acabou por trabalhar grande parte, ou a maior parte da sua vida, na diocese de La Rochelle, sempre na região da Bretanha. Depois de ter recebido o título de missionário apostólico, que lhe foi dado em 1706, quando ele fez uma viagem ao Vigário de Cristo, a Roma. Portanto, nesta condição de missionário apostólico, o que ele fazia, na prática, era com outros sacerdotes, pregações, o trabalho nas paróquias. Pregações que poderiam durar 15 dias, um mês, trabalhando também em hospitais como assistente e escrevendo algumas obras que viriam a tornar depois famoso. Quando ele morreu em 1716, mais concretamente a 28 de abril de 1716, em Saint-Laurent-sur-Sèvre, onde eu também tive a graça de trabalhar durante 2 anos, uma espécie de guardar o túmulo de São Luís na Basílica a ele dedicada, naquela localidade, que é também a igreja paroquial. Quando ele aí morreu, em 1716, pregava exatamente uma missão, ele com outros sacerdotes. Ele que já tinha uma saúde um bocado frágil, uns 5 dias antes da morte, sentiu-se mal durante a missão, acabou por passar os 5 últimos dias da missão, já acamado, sem poder pregar. Aí viria a falecer e seria sepultado na igreja paroquial. À volta dele havia já alguns colaboradores. A partir daí, a congregação foi-se desenvolvendo, sobretudo com o impulso de uma outra pessoa importante na vida dele, que o ajudou exatamente nesta difusão da espiritualidade, que era a Beata Maria Luísa de Jesus, ou conhecida, nome de família, Maria Luísa de Trichet, que esteve um bocadinho também no auxílio da origem, portanto, na origem desta
companhia de Maria, para que aquela companhia que São Luís Maria Grignion de Montfort tinha desejado continuasse a missão. Fala-nos da importância de Maria, Nossa Senhora, na vossa companhia. São Luís Maria Grignion de Montfort bebeu, como dizia, esta espiritualidade mariana durante a sua formação e que tinha a ver com a escola francesa dos grandes mestres, Berulle, Ollier e outros, Tronson, que trabalharam muito ou tinham sido muito formados por esta espiritualidade da consagração mariana. Não é novo este tema na vida da Igreja, já tinha surgido no século anterior em Espanha, com aquela corrente que se chamava a Santa Escravidão. O trabalho desta escola francesa de São Luís Maria Grignion de Montfort foi trabalhar este tema da escravidão numa linha mais, diria, e segundo os mestres, mais trinitária, sobretudo numa relação mais direta com a pessoa de Jesus Cristo. Ele viu que a Virgem Maria tinha sido o caminho querido por Deus para vir até nós, com o mistério da encarnação, e, portanto, segundo ele, como ele escreve no número 1 do Tratado da Verdadeira Devoção, é também através dela que nós cristãos podemos ir até Jesus. Caminho curto, seguro, fácil. E por isso, um caminho que o cristão deve percorrer, segundo ele, para obter esta semelhança com Jesus, que é a finalidade da consagração por ele difundida, digamos assim. Fala-nos um bocadinho da vossa espiritualidade, em que é que consiste? Bem, tendo em conta isto que acabo de dizer, o mistério da encarnação é fundamental para São Luís Maria Grignion de Montfort. E ele instituiu como festa titular desta espiritualidade o dia 25 de março, que é exatamente a festa da encarnação do Verbo. Sim. Toda a espiritualidade mariana passa por aí. Deus fez-se homem, encarnando-se, mas através da Virgem Maria. E como ele mesmo diz, Deus não deu ao mundo o seu Filho, senão por Jesus Cristo. Jesus Cristo assumiu a carne humana, mas no seio de Maria. E o Espírito Santo, querendo formar a Deus em pessoa humana, agiu em Maria. Portanto, a centralidade da vida trinitária para chegar na vida da Virgem Maria é também a centralidade desta espiritualidade. A Virgem Maria surge então, à boa maneira daquilo que São Luís Maria Grignion de Montfort tinha bebido também nos escritos de Santo Agostinho e na espiritualidade de Santo Agostinho, por exemplo, a Virgem Maria aparece como caminho, molde, no qual devemos entrar para adquirirmos Jesus Cristo. Não significa isto que Maria seja apenas um caminho, ela como pessoa humana que tem a sua dignidade, não apenas, digamos assim, um instrumento de Deus, porque Deus nunca usou a Virgem Maria, isso é claro na doutrina, por exemplo, do Papa São Paulo VI e do Concílio Vaticano II, a Virgem Maria não foi usada por Deus, mas ela com a sua liberdade aceitou Deus na sua vida. E é isto que é pedido ao cristão. Sim. Que à semelhança da Virgem Maria, acolha o Verbo na sua encarnação e se pareça, digamos assim, o mais possível com este Verbo. E então São Luís Maria Grignion de Montfort, querendo uma companhia para perpetuar a sua obra, a missão, escreveu um texto, conhecido como Oração Abrasada, em que ele pede exatamente bons filhos de Maria, que à semelhança de tantos outros santos e com um cunho muito especial da espiritualidade que ele difunde, se dediquem à instauração do reino de Jesus Cristo através de Maria. E, no fundo, o próprio ato de consagração, a fórmula de consagração que nós temos de São Luís Maria Grignion de Montfort, tem esse título, Consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria.
E a obra que nós conhecemos como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem tinha exatamente o título, este título é posterior, o título originário da obra, que não chegou até nós, na totalidade, tinha exatamente o título Instauração do Reino de Jesus Cristo, Sim. por Maria, não é? A finalidade é Jesus Cristo, sabedoria encarnada no seio de Maria. Quem é que faz parte da família Monfortina? Faz parte da família Monfortina sacerdotes, religiosos, religiosas e tantos leigos que, ao longo dos séculos, foram fazendo experiência desta espiritualidade. A família Monfortina, consagrada, digamos assim, naquilo que conhecemos habitualmente como congregações religiosas, a primeira congregação, primeira associação que São Luís Maria Grignion de Montfort fundou, são as Filhas da Sabedoria. Isto no Hospital de Poitiers em 1703. Sendo ele capelão no Hospital de Poitiers, hospital que não tem minimamente a ver com aquilo que é atualmente um hospital. Sim, claro. Era uma espécie de asilo onde eram recolhidos todos os pobres da cidade de Poitiers. Ele, sendo aí capelão, encontrou uma senhora que se dedicava a cuidar dos doentes. Aí então ele juntou ali esta senhora, Maria Luísa Trichet, com outras pessoas que serviam já à instituição, e num dos espaços do hospital plantou a chamada Cruz da Sabedoria, onde Jesus Cristo naturalmente é a sabedoria, e ele coloca um bocadinho a regra daqueles que queiram viver na busca de Jesus, servindo os outros. À volta de São Luís Maria Grignion de Montfort surge, portanto, este pequeno grupo, as Filhas da Sabedoria, que é a Cruz, não? A partir daí, a congregação das Filhas da Sabedoria foi-se desenvolvendo pela persistência da Beata Maria Luísa de Jesus, tendo depois deixado Poitiers, a pedido de São Luís Maria Grignion de Montfort, vão trabalhar em La Rochelle, já na Bretanha, e a congregação foi-se desenvolvendo. Esta é a primeira instituição que ele fundou. Depois também, com ele, havia colaboradores leigos, não sacerdotes, que se dedicavam sobretudo ao ensino do catecismo, à formação. Naturalmente, há 300 anos atrás, não tinha nada a ver com o sistema de formação que nós temos atualmente. Portanto, durante as pregações, além de ele pregar às pessoas, também cuidava de pregar uma espécie do que diríamos hoje, catecismo. Sim. E tinha colaboradores que o faziam, e também na administração de assuntos práticos. Os chamados irmãos, deviam ser os irmãos de São Gabriel, que um outro sacerdote da congregação dos Passos Monfortinos viria a desenvolver já no início do século XIX, que são os atuais irmãos de São Gabriel, que se dedicam exatamente ao ensino. São, portanto, leigos, que não sendo sacerdotes, fazem os votos de pobreza, castidade e obediência e trabalham sobretudo neste ramo do ensino. Sim. Estas duas congregações nunca trabalharam em Portugal, nascidas em França, estão em muitos países, mas em Portugal nunca trabalharam. O terceiro ramo, digamos assim, desta árvore da espiritualidade monfortina são então os sacerdotes, como eu dizia, que com a colaboração de Maria Luísa Trichet viriam a juntar-se em São Lourenço-Rossevre uns 3 anos após a morte de São Luís de Montfort. Quando da morte dele tinham-se dispersado um pouco, e aqui o papel desta mulher é fundamental também para os monfortinos, porque ela foi aquela que juntou um bocadinho os dispersos para fazer aquilo que São Luís Maria Grignion de Montfort desejava, que era uma companhia de bons missionários que com a cruz na mão e o rosário difundissem o reino de Jesus Cristo. Estes são, portanto, os três ramos da vida consagrada. Depois, além destes, há muitos outros que bebem desta espiritualidade. Sim. Há mesmo um livro que é O Segredo de Maria, que São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu, não se sabe a quem, mas a leigos que não tinham nada a ver com consagrados,
uma ou duas pessoas da comunidade de Nantes, onde ele tinha trabalhado, onde ele explica ou apresenta a espiritualidade mariana para leigos. A partir daí, muita outra gente, desde nestes 3 séculos, segue esta espiritualidade, consagrando-se segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Temos figuras na Igreja que beberam desta espiritualidade e com ela se santificaram, como um São João Paulo II, um São Maximiliano Maria Kolbe e por aí adiante. Pois é, e acredito que aí em casa já tenha ficado a conhecer um bocadinho melhor os monfortinos e também de onde vem o Tratado da Verdadeira Devoção. Pois é, vem dos monfortinos. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, seja muito bem-vindos. Estamos na segunda parte do programa Manhã Viva e hoje estamos aqui para falar sobre o Advento e a Santa Missa. Na primeira parte falámos um bocadinho sobre os monfortinos, uma vez que temos aqui o Padre Delfim, que é monfortino, para ficarmos a conhecer um bocadinho mais sobre esta congregação, sobre a Companhia de Maria, não é verdade? E agora vamos então entrar no nosso tema. Padre Delfim, o que é então o Advento? Qual a origem da palavra e em que consiste? A palavra Advento tem a ver com vinda, com chegada. E para nós o Advento é o início do ano litúrgico. É um tempo que normalmente são de 4 semanas, 4 domingos, e é o primeiro bloco, digamos assim, do ano litúrgico. Dentro do ciclo de Natal, temos a primeira parte, que é a preparação, e depois a segunda parte, que é já o tempo de Natal. O ano litúrgico é esse espaço de tempo durante o qual vamos meditando os mistérios centrais da vida de Cristo. Portanto, o Advento tem a ver com a preparação para a chegada de Cristo, para a vinda de Cristo ao mundo. Aquelas 4 semanas, os 4 domingos de Advento, colocam-nos então a viver a mesma experiência, em 4 semanas, que viveu o povo de Israel e a humanidade, mais concretamente o povo de Israel, na expectativa da vinda do Messias prometido. Durante o tempo de Advento, preparamos a vinda do Messias. De que forma é que este tempo nos ajuda a preparar o Natal? Colocamos-nos numa atitude de expectativa. Quem nos ajuda a preparar o Natal é naturalmente a liturgia e os autores que a Igreja nos apresenta, que são os grandes arautos que procuram infundir esperança, anunciando a chegada do Messias. Através do profeta Isaías, através de João Batista, que prepara os caminhos do Senhor, através da Virgem Maria, de São José, de Santa Ana, e sobretudo de Santa Isabel, de Zacarias e todos os pobres de Israel que esperavam a vinda do Messias, estas figuras ajudam-nos a viver na expectativa de. E o tempo de Natal que canta a encarnação do Verbo é realmente precedido por este tempo da expectativa no qual a humanidade exprime o desejo da vinda do Messias. Como dizia, portanto, durante 4 semanas, nós como que revivemos toda a história do povo judeu, do povo de Deus, o povo com o qual ele tinha feito uma aliança, até à chegada do Messias prometido. Falávamos há pouco do mistério da encarnação, quando o arcanjo vem trazer a boa nova à Virgem Maria, que celebramos a 25 de março, espiritualidade da encarnação, que encontra a sua expressão quando o Verbo realmente é manifestado em Belém. As figuras que referi ajudam-nos a caminhar para esta vinda.
Em que consiste a coroa do Advento? Sendo estas as primeiras semanas do ano litúrgico, estas, esta coroa de Advento remete-nos para a glória. Quando pensamos em coroa, pensamos em glória. A coroa de ramos verdes, sobretudo de louro, era colocada na cabeça dos imperadores romanos depois das vitórias, era colocada aos vitoriosos das batalhas. Por isso, na tradição cristã, o símbolo da coroa tem também a ver com esse poder. Bem, a coroa de Advento, então, remete-nos para o Rei vitorioso que é Jesus Cristo. A coroa que se vai preparando é como que preparar aquele gesto exterior, preparar a nossa vida espiritual para que Cristo reine e tome posse de nós com a sua encarnação. Depois, claro, há coroas para todos os gostos e feitios, mas o essencial é que a coroa seja verde, que é a tradição romana, uma coroa verde que aponta para a glória, Sim. o poder. E a esperança também. E a esperança, certo, quando se coroa alguém depois de uma vitória, é porque há esperança numa vitória. Sim. Neste caso, nós ansiamos pela vitória com esperança. Chegada o rei, é colocada a coroa na cabeça dele, não é? Sim. No nosso contexto, temos valorizado mais a coroa durante o tempo de Advento, que nos prepara para recebermos o próprio rei, que é colocado então no presépio das nossas igrejas e das nossas casas. Sim. No dia de Natal. Na coroa do Advento também são colocadas as velas e tem uma cor específica. Podia-nos falar também dessa? Aí não existe unanimidade acerca da coroa, acerca das velas. Uma vez que ali temos a preparação para o Natal e temos como que a entrada no ano litúrgico, em alguns contextos são colocadas as 4 velas com cores diferentes, sim, indicando as 4 cores litúrgicas. O verde, o roxo, é usado também o vermelho e também, às vezes, o rosa e também o branco, que são as cores litúrgicas mais utilizadas. Outras pessoas utilizam só as cores próprias de Advento, que é, portanto, o roxo. Sim. Não existe propriamente unanimidade neste tema. Não dá para falar de Advento sem falar da Eucaristia, porque as celebrações eucarísticas vão-nos preparando para o nascimento de Jesus. Fale-nos então da Santa Missa e do seu significado. A vida do cristão é ritmada pelo domingo. Assim, no início do ano litúrgico, claro, a Eucaristia apresenta-se como a ritmar o nosso próprio tempo de Advento. Falávamos há pouquinho da coroa. A coroa normalmente é utilizada assinalando exatamente cada um dos domingos de Advento, e isto é feito nas comunidades paroquiais, durante a celebração eucarística. Depois foi também colocada ou extrapolada para a vida das famílias, onde também se incentiva a que haja coroa. Mas, portanto, o domingo, dia do Senhor, vai ritmando a nossa vida. E o dia do Senhor, para um cristão, é o dia da ressurreição de Cristo. Para santificarmos o tempo, para cumprirmos também aquele ato de adoração a Deus, os cristãos, de uma semana de trabalho, extraem um dia em que são chamados a cultivar a relação com os outros, na vida familiar, a relação com os outros através dos atos de caridade e a relação com Deus através da dedicação de mais tempo à meditação, à oração, à escuta da palavra de Deus. Na Eucaristia temos um bocadinho isto tudo. O cuidar da vida familiar, porque sendo nós batizados, pertencemos a uma família, a Igreja,
participando na Eucaristia, cuidamos da vida familiar desta família espiritual a que pertencemos. Somos incentivados à prática da caridade à semelhança de Jesus Cristo, que, como diz São Paulo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E cuidamos da nossa relação com Deus, fazendo aquilo que Jesus Cristo nos deixou para fazer. Fazer isto em memória de mim. Na Eucaristia temos então um memorial desta entrega de Deus para a vida do mundo. Assim o domingo vai ritmando o nosso tempo. A palavra Eucaristia em si significa ação de graças. Na Eucaristia temos, digamos assim, aquilo que era, chegamos ao cume daquela ação de graças que já o povo judeu realizava. Sim. Ação de graças pela criação, ação de graças pela libertação da terra de escravidão do Egito. Eucaristia é então a ação de graças da nossa parte, pelo ato criador de Deus e pelo ato redentor, que acontece através da entrega, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Há uma expressão que usamos durante a Eucaristia em que dizemos exatamente isso. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Cada vez que celebramos a Eucaristia é para fazer memorial da morte, a ressurreição, na expectativa da vinda dele. Sim. Quem é que celebrou a primeira missa? Pois, eu falava daquela celebração judaica da ação de graças. Sim. Celebração que acontecia na família. Temos as determinações dadas nos livros do Antigo Testamento, Deuteronômio, Êxodo, em que se fala de que a família se deve reunir para assinalar a libertação do Egito, se deve reunir para comer o cordeiro pascal. Sim. Com pães ázimos, com o cordeiro que deve ser imolado, para que se comemore ou se dê graças a Deus por este feito, a libertação. Jesus Cristo, como bom judeu que era, também cumpriu, naturalmente, esta prática. Dar graças a Deus Pai pelo ato libertador, mas introduzindo algo novo. Já não foi com a família de sangue que ele celebrou, que ele deu graças, mas com a nova família por ele constituída, os seus discípulos. Assim, tendo ele querido celebrar a Páscoa, mandou preparar um espaço no cenáculo em Jerusalém, para juntar-se com os amigos, a nova família, e celebrar a Eucaristia. Passamos então, com este gesto de Jesus, passamos da ação de graça judaica à instituição da Eucaristia, Sim. o sacramento da presença dele no meio de nós. Pois se o livro da Antiga Lei dizia que devia ser imolado o cordeiro pascal, um cordeiro, para a família se alimentar, agora ele é o cordeiro. É ele que se vai imolar. Percebemos o que ele faz na Quinta-feira Santa, quando instituiu a Eucaristia, à luz daquilo que iria passar-se no dia a seguir. Na sexta-feira, quando ele é imolado. No dia que se preparavam os cordeiros, se imolavam os cordeiros, também ele foi imolado. E por isso ele pode dizer na Eucaristia: isto é o meu corpo, é a minha vida. Já não é o sangue, como diz São Paulo, o sangue de cordeiros ou touros que nos purifica, mas é o sangue do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. Ele foi o primeiro, foi ele que instituiu, naturalmente. Explique-nos as diferentes partes da missa, em que a estrutura da missa, como é que é dividida? Como é que é dividida? Habitualmente falamos duas grandes partes na Eucaristia. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Tal como o povo judeu, também nós fazemos a leitura dos textos sagrados que alimentam a nossa fé, também apresentam a nossa identidade como povo de Deus,
E isso fazemos durante a primeira parte, liturgia da palavra, que é voltada essencialmente para o livro. E depois temos a segunda parte, a liturgia eucarística, em que então temos já a grande oração da ação de graças, chamada oração eucarística, ou oração de ação de graças, em que damos graças ao Pai pela criação, pela redenção e pelo sacrifício do Filho. Naturalmente, nestas duas partes, temos aqui o mesmo Deus que se faz presente, na palavra e na Eucaristia. E por isso o Concílio Vaticano II, ao falar da Eucaristia, mais concretamente ao falar da Palavra de Deus, no documento Constituição Dogmática Dei Verbum, fala das duas mesas, de que os cristãos se alimentam ao participar na Santa Missa. Sim. A mesa da Palavra, o que nós normalmente chamamos ambão, onde a palavra é proclamada, e a outra mesa. E há uma expressão em que realmente na Dei Verbum se diz: a Igreja sempre venerou com a mesma intensidade, seja a palavra, seja a Eucaristia, porque é o mesmo Deus que se faz presente. Não entenderíamos o gesto de Cristo, a Eucaristia, que se dá, que se entrega, sem termos em conta o contexto em que tal acontece. E isso é iluminado pela palavra de Deus que é proclamada. Geralmente, portanto, estas são as duas grandes partes, mas depois, dentro de cada uma destas partes, há vários momentos de orações diferentes e que nos apontam para um determinado aspecto da nossa vida cristã. Fala-nos na questão da liturgia da palavra. Temos uma primeira leitura, temos o Salmo, aos domingos temos uma segunda leitura, depois temos o Evangelho. Fala-nos do porquê dessa sequência, porque é que às vezes aparece uma leitura do Antigo Testamento. Esta proclamação da palavra, no tal lugar, ambão, é precedida habitualmente por um cântico que nos reúne, ou uma antífona, é precedida pela saudação do presidente da celebração e por um ato em que nos colocamos diante de Deus, assumindo uma atitude de humildade. Quando o sacerdote nos convida para celebrarmos dignamente estes mistérios, reconheçamos quem somos. Pecadores, isto é, necessitados da glória, da misericórdia de Deus. Sim. Preparamos-nos, temos o coração preparado para acolher. Depois temos reconhecido quem somos, num gesto de humildade. Então, a partir daí, somos convidados à escuta, à semelhança da Virgem Maria, que escutou o arcanjo Gabriel, dialogou com ele na sua casa de Nazaré. Nós somos chamados a dialogar com Deus. É proclamada então uma leitura, falando dos domingos, proclamada uma leitura do Antigo Testamento, habitualmente, com exceção do tempo de Páscoa, em que a primeira leitura é também no Novo Testamento, concretamente do Livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, um texto do Antigo Testamento remete-nos para a nossa origem. Sim. E para a riqueza da Sagrada Escritura nos seus 73 livros. Lendo uma passagem do Antigo Testamento, associamos este povo da expectativa. Não é? Respondemos a esta palavra como uma palavra que nós agora vamos rezar em modo solene, habitualmente cantado, o Salmo Responsorial, que habitualmente é sempre uma resposta à leitura, concretamente à primeira leitura. Sim. Estou a pensar, por exemplo, do Salmo Responsorial que cantamos no dia 1 de novembro, em que se celebram todos os santos. O salmo que cantamos é: esta é a geração dos que procuram o Senhor. Ou, neste tempo de Advento, somos chamados a cantar salmos que nos falem da expectativa. E a cantar: vinde Senhor, vinde salvar-nos. Portanto, este canto, o Salmo Responsorial, que na sua origem e na medida possível nas celebrações deve ser cantado, coloca-nos como uma atitude de resposta à palavra escutada. Pois bem, a segunda leitura surge do Novo Testamento. E aí temos habitualmente textos, sobretudo de São Paulo. Não só, não exclusivamente,
mas porque ele foi o que escreveu mais, Sim, também tem há mais possibilidade, textos. há mais textos para podermos ler. Mas lê-se também os outros apóstolos, o livro do Apocalipse, durante neste espaço que é o chamado da segunda leitura. Não é? E por fim, esta primeira parte da liturgia da palavra, digamos, seja a primeira leitura, seja o salmo, seja a segunda leitura, habitualmente fazemos de pé, sentados. Sentados numa atitude de acolhimento, mas depois, porque cantamos o Aleluia, louvai a Deus, aclamamos o próprio Cristo que nos vai falar através do Evangelho. Então, numa atitude de respeito para com aquele livro que vai ser proclamado, o Evangelho, colocamos de pé, e aí temos então textos dos 4 evangelistas que nos deixaram por escrito um pouco da vida e da pregação de Jesus. Habitualmente lemos o evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os 3 primeiros acompanham-nos durante um ano inteiro quase. Este ano que estamos a viver, ano A, começamos a ler o Evangelho de São Mateus. Portanto, ao longo dos domingos ditos normais, digamos assim, do ano A, vamos ler o Evangelista Mateus. No ano B, o ano que vem, leremos outro Evangelista. E depois no outro, que será o São Marcos. E no ano C, que acabou de terminar, estivemos a ler o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João, quando é que é lido? Em algumas outras ocasiões, tempo de Páscoa, tempo de Quaresma e outras festas e solenidades que marcam a vida dos cristãos ao longo do ano. Esta proclamação dos textos sagrados ajuda-nos a acolher a palavra de Deus, quer dizer, a sua vontade para nós, os seus desígnios para nós, e ajuda-nos a responder com os textos sagrados, que são os salmos. Pois é, e o nosso programa já está mesmo na reta final, mas já demos aqui acredito que aí em casa, se calhar até descobriu coisas que não conhecia sobre a Eucaristia. Vamos voltar ao Advento só para as pessoas terem bem noção quando é que começa o tempo de Advento e quando é que termina. Começa no domingo a seguir à solenidade de Cristo Rei. No último domingo do ano litúrgico, temos a solenidade de Cristo Rei, que é celebrada sempre na segunda parte do mês de novembro. Sim. O domingo de Advento, primeiro domingo de Advento, está sempre no domingo próximo do dia 30 de novembro. Uhum. Aí começa com a Eucaristia de domingo, chamado o primeiro domingo de Advento, e termina com a Eucaristia do dia 24 de dezembro, Eucaristia da manhã. Uhum. À tarde, portanto, na tarde do dia 24, na vigília, já entra, digamos assim, e na vigília, portanto, a partir do sol posto, sim, deveria ser, entra já o tempo de Natal. Pronto. Senhor Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado eu por este momento de partilha, esta possibilidade de partilhar a minha fé. Essencialmente é isto. Somos família que partilha a mesma fé. É isto que aqui nos traz. E assim que está aí em casa, começa a viver bem este tempo de Advento. É um tempo propício para preparar o caminho, para preparar a vinda de Jesus, que é o nosso Salvador. Porque não fazê-lo de forma diferente e consciente? Hoje já lhe demos aqui um bocadinho, já lhe abrimos aqui o leque para que possa fazer esta caminhada de fé de forma consciente e de coração aberto. Assim como a manjedoura acolheu Jesus Cristo, que o nosso coração possa ser essa manjedoura que vai acolher este menino Jesus que tanto nos ama e que veio para dar a sua vida por nós. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube,
faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.